Olá, meu querido telespectador, seja bem-vindo, é uma honra ter você em nosso programa. Você sabe que o nosso compromisso é discutir segurança pública de uma maneira objetiva e eficiente para a sociedade, trazendo renomadas figuras da sociedade civil e da comunidade jurídica organizada. Hoje temos a honra de receber o policial penal Fabrício Bonfim. Além disso, ele é professor e palestrante. Fabrício, inicialmente é uma honra recebê-lo aqui. Cumprimento na sua pessoa todos os honrosos policiais penais que se encontram no nosso estado e, em conjunto, também todos os integrantes da DEGAP. É uma honra recebê-lo aqui. A honra é toda nossa. Obrigado pela oportunidade. Não tenho dúvida que você vai abrilhantar o nosso programa. Fabrício, gostaria que se apresentasse para o nosso telespectador. Temos telespectadores de diversas áreas, não só do meio jurídico, mas da sociedade civil também. Fale um pouco da sua história, período de concurso e como que chegou até a tamanha representatividade junto à classe. Então, eu sou policial penal há 18 anos, não é? E foi uma profissão que eu escolhi, havia passado em outros concursos, mas acabei escolhendo, né, por vocação, e acabei me apaixonando, e hoje sou um estudioso, um pesquisador, um gestor, e atualmente sou um plantonista, ou seja, estou na atividade fim. E já se vão 18 anos de muita luta, não é? A carreira do antigo carcereiro, atualmente hoje policial penal, ela remete a apenas 20 anos, então Sim. É uma das mais novas carreiras públicas do Brasil. E ela, nos últimos anos, se reestruturou de uma forma muito forte. Estamos aí com a nossa identidade consolidada, né? Mas tem muito por fazer e a gente espera que essa oportunidade aqui do seu programa a gente possa estar falando, esclarecendo ao público, né, a importância e a relevância da atividade do policial penal. Realmente uma relevância muito grande. E eu vejo que o reconhecimento está vindo pouco a pouco frente aos policiais penais. E eu queria fazer um paralelo. Vossa Excelência já disse que já tem 18 anos nessa labuta diária. A partir do momento da sua investidura até os dias atuais, esse escalonamento está vindo apropriado, esse reconhecimento, ou ainda falta muitas garantias, maior representatividade à classe ao qual Vossa Excelência representa? Então, você foi muito feliz na sua observação. Nós temos 18 anos, e no Brasil não passa de 20 anos, essa construção da carreira do policial penal. Nós temos esse indivíduo que é responsável pela a custódia do indivíduo que está preso, mas nós temos mais do que isso. A nossa responsabilidade enquanto agente do sistema prisional, da execução penal, vai além da custódia do preso. Em que pese, hoje nós discutimos a segurança pública apenas no âmbito das forças policiais. Sempre lembrando que são centenárias, não é? Nós temos a Polícia Militar com mais de 170 anos, a Polícia Civil centenária, e o sistema penitenciário, no formato, né, atual, ele tem a sua estrutura através de concurso público não mais que 20 anos. Sim. Ou seja, então nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Só que é fato que nesses 18, 20 anos, nós assumimos uma responsabilidade que hoje é praticamente toda nossa. Hoje toda a gestão do sistema prisional é exercida por policiais penais de carreira. Na minha época ainda não se tinha a questão do concurso público para quem tinha a graduação. Sim. Hoje é obrigado. Isso faz com que você tenha um quadro cada vez mais qualificado, um quadro que se coloca com mais uma dimensão maior, ou seja, traz toda uma vivência, uma bagagem do seu currículo particular e é emprestado para o sistema prisional. Então nós temos realmente um avanço significativo. Eu diria que entre as carreiras públicas, sem dúvida nenhuma, a carreira que mais avançou e que mais cresceu é a nossa, mas aumenta a responsabilidade na medida em que o pouco tempo nos coloca num esforço ainda maior para que a gente possa dar a devida resposta para a sociedade. Ressaltando que se trata de um serviço essencial, ou seja, nós observamos aí muitas das vezes respaldada pela legislação vigente, greves, movimentos e aí por diante, e nós talvez seja uma das poucas unidades, uma das mais antigas da humanidade, mas uma das poucas atividades que nós não podemos parar. O policial penal não pode parar. Sim, sim. Realmente é um serviço essencial. E Vossa Excelência tocou num ponto muito bacana, que é a capacitação, né, o material humano, esses policiais penais. E eu gostaria que fizesse um paralelo e até uma análise. Esses policiais penais que se encontram, eles já têm
uma expertise maior do que tinham anteriormente, com mais cursos, com mais profissionalização? Pergunto isso, por exemplo, porque eu vejo que Vossa Excelência participa de vários congressos e é tido com muita respeitabilidade como um jurista da área que se encontra. Assim também perpassa para os outros integrantes da Polícia Penal? Então, não se trata, o que eu vou falar, de uma crítica, é uma constatação, uma observação. No passado, nós tivemos profissionais do sistema prisional que foram trazidos para esse ambiente e não foram preparados para lidar com aquele ambiente. Entendi. Não é? Não existia essa ideia de que aquele indivíduo, né, o tão conhecido carcereiro, que necessitava ali de uma qualificação, de um aprimoramento. Ele recebia um treinamento básico, mas ele não recebia as informações, ele não era colocado para resolver os diversos conflitos que ali existiam. E, atualmente, há essa capacitação, há essa preocupação na maioria das pastas, né, do sistema penitenciário brasileiro, onde nós devemos capacitar. Então, hoje, o indivíduo ele já entra minimamente com um curso superior, Ótimo. E aí ele traz toda a sua bagagem, sua vivência da sua vida para esse ambiente. E quando ele entra, ele é capacitado, não é? Toda a parte operacional, toda a parte de legislação, não é? Existe um currículo mínimo, uma grade curricular orientada pelo Departamento Penitenciário Nacional que impõe essa condição. E nesse sentido, evidentemente, você tem um policial penal muito mais preparado. E muito mais preparado não apenas para atuar no âmbito da custódia, mas da gestão, ele pensar o sistema prisional, é o que isso ocorre hoje. Então, evidentemente, nós temos um número significativo de colegas que, com diversos cursos superiores, com formação, né, e que têm contribuído muito para o fortalecimento, não é? E, acima de tudo, né, para apresentar para a sociedade um resultado, uma eficiência nesse trabalho, né? É muito interessante esse tema que Vossa Excelência trouxe à baila, porque demonstra à sociedade que o trabalho de vocês não é somente pegar em um fuzil e cuidar de alguém que tem a sua liberdade privada. E eu gostaria até que Vossa Excelência expôsse aqui de uma maneira mais abrangente, até conversamos um pouco nos bastidores. A função atual do policial penal é muito mais do que cuidar da unidade prisional. É a tratativa com o Poder Judiciário, com os próprios advogados, que é uma tratativa diária, a própria estratégia do âmbito do pensamento da unidade prisional. Então, é uma expertise muito maior e que a sociedade não tem essa noção. Vossa Excelência poderia expor um pouco mais dessa atuação prática de vocês? Atualmente, na Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, eu diria que 99% da gestão do sistema prisional goiano é feita por policiais penais. Então, nós já temos algo muito relevante, né? O que mudou com o passar do tempo. E essa gestão, ela ocorre desde a custódia propriamente dita, a parte operacional, onde ali você está literalmente vigiando aquele preso, não é? Com a disciplina e com o rigor necessário, mas ao mesmo tempo toda a gestão, as parcerias, as atividades de ressocialização, as boas práticas prisionais, a gestão administrativa, recursos humanos, a parte de tecnologia e por diante, toda gestada por policiais penais. Evidentemente que existem algumas pessoas que ainda não são policiais penais. Sim. Mas nós estamos num processo que está avançando com muita naturalidade, mas com muita força. Então você tem a figura hoje de um policial penal que sai da condição e extravasa isso e se torna um gestor prisional. Então ele pensa todo o sistema prisional, né? Excelência, vamos tocar um pouquinho no ponto da pandemia. E ela realmente afetou frontalmente os advogados, criminalistas e o trabalho de vocês. Qual que é a visão de Vossa Excelência sobre esse atual acontecimento? Eu vi que vários policiais penais foram acometidos por essa doença e que, infelizmente, foram a óbitos. Como que faz essa análise sobre essa atuação prática de vocês junto à pandemia? Então, Rafael, a sociedade, né, o mundo, o planeta, em determinado momento, cada segmento parou. Né? Foi obrigado a parar. Não havia outra alternativa senão parar.
E a atividade da saúde, a atividade de segurança pública, ela não teve como parar. Então, evidentemente que esses profissionais da segurança pública, os profissionais do sistema prisional, eles tiveram que continuar suas atividades. E eles tiveram que continuar com o desafio ainda de receber advogados, receber familiares, promover escoltas, audiências. Então, esse profissional ficou exposto de uma forma maior do que qualquer outra pessoa e qualquer outro profissional, sim, enfim, né? E acabou que nós fomos acometidos estatisticamente de uma forma mais contundente do que os demais segmentos. E houve um grande desafio, esse desafio está sendo com muita garradia, nós estamos vencendo ele, e nós podemos dizer que nós vencemos esse desafio da pandemia na questão da custódia do preso, em que pese um número insignificante de mortes dentro do sistema prisional, seja por presos, seja por profissionais, estatisticamente maior, evidentemente, mas num volume em que nós podemos dizer que nós conseguimos vencer. E foi a várias mãos isso, foi as instituições, os nossos representantes classistas fazendo o seu papel, o gestor, o governo, a sociedade como um todo, né? Ou seja, nós promovemos aí a fabricação de máscaras, nós fizemos várias campanhas voltadas para o atendimento de pessoas em vulnerabilidade social, ou seja, nós vencemos e a gente tem a certeza de que o que foi produzido diante de tudo isso, né, nos causa aí uma reflexão e que vai nos tornar pessoas melhores no futuro, com certeza. Excelência, eu tenho 2 questionamentos importantes para fazê-lo, que é sobre a reincidência, que realmente é um ponto que a gente, cada um tem um ponto de vista sobre ela, e sobre a ressocialização. Mas peço que Vossa Excelência responda após o intervalo, nós voltamos já já. A Flexibase iniciou suas atividades no ano de 2002 e tornou-se uma das mais modernas indústrias de móveis para o mercado corporativo. Hoje, sua unidade Fabril atende lojistas e distribuidores de todo o país. Os móveis têm sua qualidade garantida por um processo moderno que utiliza máquinas com tecnologia de ponta e matérias-primas selecionadas. Tudo para atender às mais rígidas normas internacionais. A empresa atua no ramo moveleiro, trazendo inovação, design, conforto e ergonomia para seus clientes. A Flexibase evoluiu, passando de 24 produtos, 6 linhas de cadeiras, para mais de 500 produtos atualmente. Entre eles estão cadeiras, mesas, armários, divisórias, sofás, carteiras escolares e poltronas de auditório. Flexibase, seu trabalho com mais conforto. Faça-nos uma visita ou entre em contato. Endereço: Rua 13, esquina com a Avenida 1, Polo Empresarial Aparecida de Goiânia. Telefone 062 3625 5222. Caminhoneiro conhece as estradas de Goiás com uma palma da mão. Eu já andei muito e nunca vi nossas estradas tão bem cuidadas. O asfalto tá virando um tapete. O trabalho tá bonito. Eu tô indo descansar agora, mas esse governo não para, não. O governo do estado está investindo mais de R$1 bilhão em obras. Até julho, mais de 1.000 quilômetros de rodovias serão reconstruídos com o padrão DENIT. Asfalto seguro e feito para durar. Trabalhe em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do estado. Estamos de volta para o nosso segundo bloco, hoje recebendo o policial penal Fabrício Bonfim, que está trazendo aqui pontuações de suma importância para a argumentação junto à sociedade. Excelência, sobre a ressocialização, que vamos discutir um pouco mais a respeito dela, e também sobre essa reincidência que vem acontecendo.
qual que é a sua visão, não só como policial penal, como jurista estudioso da temática também? Como que Vossa Excelência vê o olhar sobre essas duas temáticas? Olha, Rafael, agora você tocou em dois assuntos que eu tenho me debruçado ao longo dos anos. Nós estamos falando, talvez, de um dos temas mais importantes que deveria, infelizmente não é, ser tratado pela sociedade brasileira, pelas autoridades. Bom, eu vou começar pela ressocialização. Muitos acreditam que a ressocialização, ou seja, tentativas de você resgatar esse preso ao convívio social, é uma balela, é algo que não tem nenhum tipo de fundamento e que isso, na verdade, existe um jargão, né, é passar a mão na cabeça do preso. Eu me debrucei nos últimos 3 anos de forma contundente, enquanto diretor da Unidade Prisional de Orizona, e lá nós levamos a cargo a questão da ressocialização, as boas práticas prisionais, que nada mais é a aplicação integral da Lei de Execução Penal. Lá por 2 anos nós implementamos a LEP Ipsilitre, e a partir daí vieram os resultados. Esses resultados tornaram a Unidade Prisional de Orizona a unidade com a menor reincidência criminal do Estado. A unidade que nunca houve uma fuga, a unidade onde acima de 95% dos presos tinham algum tipo de atividade. Os presos recebiam, lá existia uma confecção, sala de aula, gabinete odontológico, todas as assistências preconizadas na LEP, elas ocorriam ali. Mas o que isso resultou? Isso resultou na menor reincidência do Estado. Ou seja, esse preso entrava para cumprir a pena e, de maneira significativa, ele não retornava mais a cometer crimes. E aí cabe algo muito importante que eu faço questão de dar ênfase. As forças policiais, os governos, eles fazem investimentos vultuosos e têm que fazer. Na capacitação, na contratação, colocando equipamentos à disposição das forças policiais, ou seja, isso é importante para nós mantermos a ordem e a disciplina. Mas isso não basta, porque a reincidência criminal, essa estatística brasileira, é de 70%. Então, esse indivíduo vai voltar a cometer crimes. Então, se hoje, fazendo aqui uma brincadeira, se nós pegássemos todos os mandados em aberto, nós prendêssemos todos os criminosos, nesse exato momento, num passe de mágica, nós resolveríamos o problema da criminalidade? Não. Por quê? Porque esse indivíduo que cometeu o crime, ele volta a cometer o crime. Então, o desafio da sociedade brasileira é diminuir a reincidência criminal. Como fazer? Nós tivemos a experiência de Orizona, eu tive a oportunidade de apresentar um artigo científico no mestrado em Sociologia na Universidade Federal. E lá nós apresentamos essas estatísticas, demonstrando, e aí não é a opinião de um policial penal, ou de um gestor, ou de um diretor, ou de alguém que está ali, um ativista, né, que está ali apresentando esses resultados. Não, são estatísticas consolidadas, corroboradas pelo Poder Judiciário Local, Ministério Público, uma fala do delegado de Orizona. Olha, depois que aconteceu toda essa gestão voltada para as boas práticas prisionais, ressocialização e aí por diante, houve um decréscimo aqui, a criminalidade aqui em Orizona. Então, se trata de uma constatação estatística apresentada e que nós temos muito orgulho de ter promovido esse legado. Então, nós devemos discutir o problema, porque depois que a estatística é apresentada, nós temos uma política efetiva de segurança pública. Ou seja, os governos deveriam se voltar para dentro do sistema prisional e buscar alternativas na diminuição da reincidência criminal. Esse é o grande desafio. E você poderia me perguntar, mas por que isso acontece? Eu devolvo a pergunta para o senhor, ativista, advogado, não é? Que tem aqui a oportunidade de falar com o seu público, por que isso não acontece, né? Essa pergunta eu não sei te responder. O que eu sei é que existe uma alternativa, alguns estados têm avançado, mas todos avançam de forma muito tímida, não é? Goiás se desponta com boas práticas prisionais, enfim, é um tema muito importante e apaixonante, que eu acabo aqui me empolgando, mas que eu tenho uma obrigação e dever de sempre que tenho oportunidade de colocar isso para as pessoas.
Não, é um exemplo prático que Vossa Excelência traz aqui, não é algo que fica apenas no plano teórico, que as pessoas ficam falando, sem conhecimento de causa muitas das vezes, mas é uma conceituação prática que deu certo e que, tendo continuidade em outras unidades, eu não tenho dúvida que vai dirimir essa reincidência com toda certeza, Excelência. E já pegando esse prisma, Vossa Excelência falou da LEP, a 7.210, de 84, e eu queria uma visão sobre ela. Ela traz muitos benefícios? Ela, no jargão popular, ela ajuda o bandido? Ou ela está tendo a sua aplicabilidade total nos dias atuais? Como que Vossa Excelência vê a legislação atuando com essa legislação na prática? Olha, a nossa LEP é considerada uma das melhores do mundo. A dificuldade, inclusive da legislação brasileira e aí por diante, é a aplicabilidade. Nós temos um desafio na aplicação das nossas regras, da nossa legislação. E a LEP não é diferente. Sempre perguntado, bom, como você conseguiu alcançar determinadas estatísticas, não é? E apresentar esse legado de Orizona, eu falo aplicando a Lei de Execução Penal ipsilitri, em todo o seu conteúdo, não é? E quando você aplica a Lei de Execução Penal, o resultado acontece. E não há segredo, não há mistério. É porque a legislação muito bem elaborada, só que ela deve ser aplicada. E o Estado é que tem que aplicá-la, não é? Sim. Evidentemente, nesse esforço, nós contamos lá com a parceria da Prefeitura Municipal de Orizona, contamos com a sociedade civil organizada, a OAB era um grande parceiro, a maçonaria, as igrejas, né, as instituições religiosas e por diante. Então, um grande esforço em conjunto. Mas a Lei de Execução Penal, bem aplicada, não é? Ela tende ao final disso, produzir resultados extraordinários. Agora, evidentemente que tem que haver um esforço, né? Não só da gestão, não só do governo, mas de toda a comunidade ali, imbuída para que a gente possa apresentar resultados satisfatórios, não é? Que nada mais é do que esse preso, né? Existe uma frase que eu sempre... preso que trabalha não dá trabalho, né? Então, esse preso, quando ele é capacitado, esse preso, quando ele é trazido para algum tipo de atividade, ele pensa duas vezes. Existe uma parcela que vai continuar reincidindo, sobretudo esses envolvidos nas facções, no crime organizado, mas a maior parte, ela, quando tem uma oportunidade, quando ela é capacitada, quando existe uma oportunidade, quando ela sai do cumprimento da sua pena ali, ou seja, ela pensa duas vezes e aí o resultado acontece. Excelência, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, e esse programa ele é frequentado por juízes, promotores, delegados, advogados, defensores públicos, forças policiais, policiais penais. O próprio Maxwell já se encontrou aqui, uma pessoa muito capacitada, ao qual o cargo ele se apresenta. E eu faço sempre essa pergunta: essa sensação de impunidade que a sociedade diz, ela advém de uma falta de legislação, uma não aplicabilidade, uma falta de servidores públicos, ou é porque o legislador quer beneficiar, entre aspas, o bandido, como a sociedade coloca? Da onde que vem essa sensação de impunidade? Na verdade, a legislação existe, o senhor como advogado, né, existe ali brechas, né, lacunas ali onde isso ocorre. Não é? E essa sensação da impunidade se deve pelo fato que muitas das vezes esse indivíduo, a justiça não consegue alcançá-lo, não é? Ou quando alcançam essas várias formas que existem na própria legislação, oportunizam muitas das vezes uma liberdade para esse preso, né? E tudo calçado, evidentemente, na legislação, e aí cria-se essa ideia da impunidade, né? O Brasil prende muito, mas prende mal. Nós temos alguns estados que 70% dos presos são provisórios, onde deveria existir alternativas para que esse indivíduo cumprisse ali o ato que ele cometeu, ou seja, né, ele fosse punido pelo ato que ele cometeu, mas que houvesse alternativas e não somente o cárcere, né? E quando uma vez encarcerado, aí deveria existir, de fato, um rigor que muitas das vezes não existe. Ou seja, há uma contradição, não é? Muitas das vezes deveria existir um rigor maior para que nós acabássemos com essa sensação de impunidade. Ou seja, esses crimes mais severos, eles de fato deveriam ser tratados no âmbito da possibilidade
desse preso sair, né, de uma forma mais dura, né, mais contundente. Excelência, como que se encontra atualmente a representatividade do policial penal, e eu digo até mesmo no âmbito político também? Como eu até suscitei aqui o nome do Maxwell, que é uma liderança, Vossa Excelência é uma liderança. Como que se encontra atualmente? Quais que são as demandas dessa honrosa Força de Segurança Pública e quais são as vitórias recentes da própria classe? Bom, vou começar pela vitória mais recente. Nos tornamos policiais penais, não é? No âmbito federal, uma legislação federal, uma proposta de emenda à Constituição. E agora nós estamos com vistas a nos tornar aí, de uma vez por todas, policiais penais no âmbito do Estado, né? Inseridos na nossa Constituição estadual. Foi aprovada a nossa PEC estadual, agora falta uma segunda etapa. O que ocorre é que as forças de segurança, a sociedade, de uma forma geral, entendeu já há algum tempo a importância dessa representação, não só classista, mas dessa representação política, né? Seja no poder legislativo estadual, seja no poder legislativo municipal. Nós estamos no amadurecimento, nós acreditamos que não há outro caminho que não essa representação, para que as demandas que são apresentadas, elas possam ser defendidas por alguém de direito mesmo. Nós, evidentemente, contamos com o apoio de deputados e vereadores, mas que não são policiais penais. Aí, evidentemente, eles sempre priorizarão as suas instituições. Sim. Não é? Nós estamos aí com o ano de 2022 com uma eleição. Essa é uma oportunidade para que a gente possa alcançar as pessoas e sensibilizar, sobretudo, os colegas policiais penais, da importância de termos representação política, para que nós possamos cada vez mais avançar e as nossas demandas possam ser defendidas por quem de direito, um policial penal. Excelente, nada mais justo. Excelência, o déficit no âmbito dos policiais penais é muito grande dentro das unidades prisionais de servidores? Nós temos hoje em torno de 2.000 vigilantes penitenciários temporários. Todo o meu respeito a esses profissionais que, de igual forma, assim como nós, no dia a dia, não há essa diferenciação e não deve haver, não é? Só que eles são comissionados, né? Eles estão de forma transitória, eles são cargo temporário. Em tese, eles deveriam ser substituídos por policiais penais de carreira, efetivos concursados. Além desse quadro de 2.000, 2.300, nós temos aí também, que é o déficit histórico, né, onde você precisa de ampliar esse quadro, não é? Evidentemente é um caminho longo, mas é um caminho que nós temos buscado a contratação. Nesse exato momento, sensível às nossas demandas, o governo do Estado de Goiás fez o concurso para 500 novos policiais penais e a cada mês 50 novos policiais até cumprir essa agenda no total de 500. Evidentemente, um esforço do governo, nós aproveitamos para reconhecer o esforço do governo, do governador Ronaldo Caiado, que sensível a essa demanda do déficit de profissionais no sistema prisional, e mesmo em tempos difíceis como os atuais, promoveu esse concurso. Excelente. Excelência, o tempo passa muito rápido. De antemão, eu deixo o espaço aqui aberto para próximas oportunidades. Abrilhantou o nosso programa com informações riquíssimas. Eu quero, na sua pessoa, cumprimentar e agradecer a todos os policiais penais e, em conjunto, todos que trabalham de maneira auxiliar a esse sistema penitencial. Então, eu passo para as suas considerações finais. Rafael, quero agradecer o seu programa, a audiência, o seu público, por essa oportunidade de trazer temas relevantes, em especial segurança pública, sistema prisional, e dizer da importância desse servidor público, policial penal. Nós devemos discutir, nós devemos debater, mas nós devemos tratar de políticas efetivas de segurança pública a partir do sistema prisional. Só assim nós teremos resultados efetivos para a sociedade brasileira. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigado a você, Excelência. Não tenha dúvida que voltará. E você, meu querido telespectador, eu quero agradecer a sua audiência. Fique agora com o quadro Alerta Jurídico e até um próximo programa. Pessoal, vou falar com vocês um pouco aqui sobre
a questão de transição do nosso regime ditatorial para o regime democrático através do que foi conhecido como Lei de Anistia, uma lei que, em suma, concedia o perdão político a crimes cometidos não apenas pelos militares, mas também pelos militantes ou aqueles que, de alguma maneira, eram contra o regime militar. Essa lei, atualmente, ela foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, incompatível com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil faz parte desde 92, quando ratificou o Pacto de São José da Costa Rica. E agora, o que fazer com essa anomalia? Uma lei que é, ao mesmo tempo, constitucional e incompatível com a Corte. Nesse sentido, fica aí o desafio para que vocês analisem de que lados vocês estão. A lei, será que ela é constitucional? Será que ela é incompatível? Fato que ela é os dois ao mesmo tempo. Nesse sentido, fico do lado do juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas, que disse que, independente da constitucionalidade, independente da interpretação que foi dada, atualmente o Brasil faz parte do pacto. E para que não fique suja a mácula do nosso país, sugeriu que a lei fosse declarada constitucional, mas que fosse nula em virtude da sua incompatibilidade com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um abraço. Tchau, tchau.